Oi? Beleza. Valeu, pessoal. Vou pedir a ajuda de vocês, por favor. Comentem, perguntem, porque senão isso aqui vai ficar chato pra caraca, tá? Vai ser, enfim, lento, tá? Vamos lá. Um pouquinho da história, né? Por que eu resolvi comentar isso hoje. Eu trabalho bastante... Peraí, vocês estão me ouvindo aí atrás, uma boa? Eu falo baixo, foi mal. Obrigado. Não sei se vocês me conhecem, já viram outras apresentações minhas. Eu trabalho muito com inteligência artificial. E um problema quando a gente trabalha com inteligência artificial é a gente ter recurso, falando enquanto eu pego a tomada, tá? A gente ter recurso para fazer um treinamento muito pesado, ou mesmo ficar atualizando o sistema com uma certa frequência. Por quê? A maioria das vezes você treina com... quando você aprende a fazer, você treina com GPUs, treina na sua máquina, treina na nuvem, tudo isso. E quando isso vai para produção, a coisa fica diferente, né? Um caso que eu peguei recentemente foi um sistema de recomendação em que você simplesmente não tinha como atualizar ele, porque ele precisava de muito recurso para ser treinado. Opa, foi mal, só para ligar a tomada, assim que eu descobri onde tem um lugar de ligar a tomada. Obrigado, cara. Opa, alcançar. Pô, cheio de esquema aqui, pô. Então, é legal, né? A gente consegue colocar o sistema na nuvem pré-treinado, mas a atualização disso é muito difícil, porque você precisa de máquinas com muito recurso e você acaba dopando recursos com muita facilidade. Outro cenário muito comum é o que ele falou no começo, né? Estava dando o exemplo de uma empresa. Você faz batch dentro da sua API. Isso é uma merda, né? Todo mundo já passou por isso alguma vez na vida, todo mundo já viu um exemplo de coisa ruim com isso, né? E a minha ideia aqui é falar mais das ferramentas e lá no final eu vou mostrar um trechinho de código de como é que a gente consegue delegar para outras instâncias, né? Vou passar em tudo aqui, a nomenclatura toda. Como é que a gente delega para outras instâncias uma coisa um pouquinho mais pesada ou complicada que a gente queira fazer no Python. Uma coisa que demanda mais recurso para evitar que eu dope o meu server principal. Eu estou com uma cara meio assim, mas, por favor, se não estiver dando, me falem, tá? O que é dopar o teu servidor? O que é dopar o teu servidor? Assim, exaurir recurso, basicamente isso. Se eu vou dopar, eu vou acabar matando meus recursos, né? Isso é muito fácil. Beleza, esse sou eu, tem minha foto ali, acho que dá pra... É um bom indício de que esse sou eu, né? Eu sou doutor em física computacional, todos os meus contatos estão aqui, anotem, troquem uma ideia, principalmente aqui na comunidade de inteligência artificial que eu criei com o pessoal. Lá no final tem um QR Code para quem que tiver com preguiça de anotar isso tudo. É inútil, mas eu vou ter um QR Code, mesmo estando tudo escrito aqui, porque é legal fazer QR Code, ninguém faz, né? Eu queria fazer um. Beleza. Opa, fotos. Todo mundo, fotos. Bacana. Oi? Tenho, mas eu não uso pra nada, mas... Tá bom, tá. Coloco no final, eu escrevo, tá? Num textinho pra gente, se anotar. Beleza. Computação distribuída, né? Quando eu quero distribuir alguma coisa, eu coloco em mais máquinas. Ou pelo menos era assim que eu fazia quando eu comecei na faculdade, né? Eu sou um pouco velho, deve estar dando para entender pelas fotos que eu coloco aqui. Não fui eu que tirei essa foto, acho que ajuda. Bom, você pegava várias máquinas, colocava elas em rede e ok, eu podia distribuir aplicações entre as diversas máquinas, fazer elas se comunicarem. Isso é um padrão bem antigo, mas até hoje a gente ainda faz assim. Só que hoje a gente usa coisas assim, né? É um pouquinho mais bonito, mas você está com exatamente a mesma coisa. Não sei se vocês notaram. Essa coisa é isso. O padrão que a gente usa geralmente é desse lado aqui, né? Você cria pequenas instâncias, né? Onde você tem, ou melhor, corrigindo, instâncias ainda não. Você tem máquinas, sejam virtuais, sejam reais, onde você tem suas aplicações, bancos de dados, as coisas todas, né? E começa a criar várias cópias para distribuir carga ou mesmo bancos diferentes em máquinas diferentes e vai seguindo, né? O outro lado não serve para nada, tá? Só porque foi a única imagem que eu achei, então peguei um lado só. Beleza, agora só para começar, alguém tem ideia do que são containers? Vocês conhecem, vocês já viram? Tá, pouca gente. Então eu vou passar rapidinho a ideia, tá? Quando a gente trabalha com máquinas virtuais... Opa, peraí que tá fazendo um sinal assim, eu não sei o que isso significa. Não, porque eu respondi e estava contando as tá, pessoas valeu. e aí não baixou o sinal.
Beleza. O recurso estava gasto em outra coisa. Justo. Distribuiu adequadamente. Bom, então, quando a gente trabalha com máquinas virtuais, eu preciso replicar o meu sistema operacional, tá? Opa, peraí. Vou facilitar a minha vida. Quando eu trabalho com máquinas virtuais, eu preciso... Opa, sair da frente ali, o cara já tá brigando ali comigo. Eu preciso replicar meu sistema operacional sempre, né? Isso dá um consumo gigante de memória a mais, de recurso a mais. Por quê? Eu tenho o sistema operacional que eu já tinha, ou melhor, né? Vamos lá, não precisa ser o mesmo, né? Eu tenho outro sistema operacional consumindo recursos para depois consumir a minha aplicação. Entendeu a situação? É chato, é ruim. Quando a gente usa containers, né? Geralmente quando a gente fala em container, fala logo de Docker, tá? Novamente, foi a única imagem que eu achei, tá? Mas não necessariamente é a mesma coisa. Você joga no Google, vai aparecer isso. Então, vida que segue. Tá com preguiça de editar a imagem, né? Quando a gente trabalha com containers, ele vai compartilhar o kernel do sistema operacional e dependendo de como isso for feito, algumas bibliotecas. E dependendo de qual sistema de containerização você usa, ele compartilha até alguns binários. Ou seja, eu estou enxugando toda a parte comum e colocando ela comum para todas as instâncias que eu tenho. Como se eu criasse, forçando muito a barra, máquinas virtuais que têm acesso compartilhado, inclusive, do sistema operacional. Entendeu? Deu pegar a ideia? Tranquilo? Beleza. Essa era a pergunta. Beleza até aqui. Sem problemas, né? Vamos lá. Quando a gente fala em escalar coisas em computação distribuída, a primeira coisa que vem na cabeça é falar em MapReduce. Isso alguém já ouviu falar, né? Sim? Não? Levanta a mão, é só para eu ter uma ideia. Gente pra caramba, né? Quando a gente fala em MapReduce, geralmente a gente aponta logo para Hadoop, Spark, esses caras, né? Pois é, eu não vou falar de nada disso. Eu quero pegar justamente o outro lado que ninguém fala, né? Que é quando você... Bom, vamos lá. Qual é a ideia do MapReduce? Você tem dados de origem, né? A entrada. Você particiona essa entrada, distribui isso para vários mappers, várias pequenas instâncias que fazem a mesma coisa em paralelo. E aí você tem várias vantagens, como não exaurir o mesmo cara, elas não precisam nem mesmo estar no mesmo servidor. Ou seja, se eu tiver um problema em algum lugar, as outras estão preservadas. Eu tenho um poder computacional maior, porque eu posso só encaixar mais uma máquina ali e eu, né, faço isso distribuído, né? Tipo, uma máquina faz uma parte, outra máquina faz outra, eu consigo melhorar isso. Bom, no final de tudo, que eu acabei os mappers, eu faço um reduce e junto o meu resultado. Esse é o final. Faço várias etapas disso, tenho um resultado final. Beleza. O problema é que, apesar de muita coisa se resolver desse jeito, principalmente com análise de dados, isso não resolve todos os nossos problemas, né? Deixa eu ver... Tá, ainda não é aquele slide. Tá bom, tem um slide que eu botei no lugar errado, onde eu vou citar alguns exemplos de quando isso não funciona, né? Esse slide foi inútil, dado que eu acabei de falar, né? Quando a gente fala em processamento MapReduce, a gente está falando de ferramentas como essas, né? Que não tem nada a ver com o que a gente quer aqui. Mas tem uma que eu acho que deveria estar aqui, não está, que é o Mesos. Aí eu vou perguntar de novo. Vocês conhecem o Mesos? Não? Tá bom. Beleza. O Mesos foi um carinha inventado pelo Twitter, tá? Ele é um sistema operacional de data center. Qual é a ideia? Eu tenho uma máquina, eu tenho um sistema operacional. Se eu tenho 2, 3 máquinas, eu agora vou ter um sistema operacional que vai emendar todas elas. Eu quero enxergar todas as minhas 3 máquinas como sendo uma coisa só. Faz sentido para vocês? Quer dizer, no momento que eu estou trabalhando com a minha aplicação, isso é bem importante, porque eu posso distribuir instâncias diferentes dela ali, containers diferentes, porque esse é o foco, né? Colocar instâncias isoladas da minha aplicação, de aplicações diferentes, e colocar elas em vários lugares, sem ter que me preocupar com em que máquina ela está, qual a melhor máquina para eu colocar em certo momento e tudo isso, né? Esse cara vai cuidar disso para mim. Eu não mexo no Twitter, mas quem mexe deve lembrar que lá no começo o Twitter ficava fora do ar muito tempo, né? Eu também não sei se é verdade, porque eu só li isso no artigo sobre o Mesos, né? O Mesos foi inventado no Twitter justamente para resolver esse problema. O que ele faz? Uma vez que eu não tenho mais uma instância de uma coisa só, ou melhor, uma vez que agora eu tenho um sistema operacional de data center, várias máquinas, essas máquinas são olhadas como uma coisa só, tirei a responsabilidade do meu desenvolvedor de ter que se preocupar onde alocar as coisas. Então ele faz uma aplicação, manda rodar,
ela vai para qualquer lugar, eu crio várias cópias dela à medida que for preciso, diminuo aquilo à medida que for preciso, e está tranquilo. No momento em que eu tenho um tráfego de pico, que o Twitter está sendo mais usado, ele amplia aquilo. Né? Eu tenho mais cópias, eu consigo atender e não importa onde elas estão. Depois elas diminuem e vida que segue. Né? Fica tudo transparente para quem está desenvolvendo. Eu posso estar com um banco de dados numa máquina, posso estar com várias instâncias desse banco de dados em outra máquina, e para eu que estou desenvolvendo é uma instância só num lugar só. É tranquilo. Tem várias outras empresas aí que estão mexendo com isso, eu não conheço o que elas fazem, né? O Airbnb, que está aqui embaixo, ele tem uma framework... Opa! O Microsoft também usa Mesos para quase todas as infraestruturas aqui. Pô, boa, tá vendo? Mais uma empresa que usa, que não está aqui. Então, o Airbnb usa e eles têm uma framework muito legal, que é o Cronos. O Cron, que a gente tem lá para fazer agendamento de tarefas, só que voltado para um cluster. Né? É bem legal, ele não atende tudo que existe, então para isso tem o Tachyon, que foi eu que fiz. Vocês podem procurar no GitHub. Muito bom. Né? É uma extensão do Cronos para fazer alguns recursinhos do Cron que a gente não tem. Né? É Tachyon. É o nome escroto, depois eu escrevo. Enfim, eu sou físico, não sei se vocês perceberam lá pelo que eu escrevi. Tachyon em português ou Tachyon em inglês? Está em português, porque Tachyon em inglês é outra coisa. Hã? Não, já está em português, porque Tachyon em inglês, o nome Tachyon escrito em inglês já é outra ferramenta. Que mudou de nome, mas se você procurar você ainda pode achar ela. Né? Então é com QI. Tá? Isso. Beleza. Tachyon é uma partícula teórica que, se existir, ela anda na velocidade da luz e blá blá blá, por vários motivos, o tempo não passa para ela. Cronos, tempo, Tachyon, tempo, fez todo sentido na minha cabeça, mas ninguém entendeu. Então os nerds entenderam, não se preocupe. Quando você tem que explicar é ruim, né? Porque não deu muito certo. Mas vai lá, vida que segue. Beleza. Opa, foi mal. Ainda não, tem mais um para baixo. Né? É aqui que eu queria chegar. Como é que o Mesos funciona? E é aqui que vai começar a nossa parte, né? Eu tenho um Mesos Master, ou vários Mesos Master, mas um deles é quem vai assumir a liderança. É ele quem vai responder. Se ele morrer, outro assume. Então, tranquilo, né? E eu tenho os slaves, né? Que por algum motivo todo mundo escreve slave, mas na documentação do Mesos está o worker. Vai se entender, né? Enfim. Os slaves são os nós que executam realmente as tarefas, é onde eu delego, onde eu coloco meus containers, onde eu coloco as minhas aplicações para rodar, certo? Os Mesos Master são aqueles que vão coordenar recursos que eu tenho nos meus slaves e vão dizer, olha, agora eu tenho tal recurso que você pode usar. Ele vai passar isso para as frameworks que estão aqui. E é exatamente uma framework que a gente vai fazer aqui, framework muito merda, mas é uma framework, porque é só um exemplo, né? Então ela é bem ruinzinha, não faz muita coisa não. Beleza. Uma vez que eu tenho a minha framework conectando com o meu master, ela sabe onde delegar tarefas nos meus slaves e executa as minhas tasks de boa. Só de curiosidade, esse cara aqui que eu não falei nada, esse Zookeeper é um cara, assim, eu não sei exatamente o nome dele, vocês sabem? Vocês usam Mesos aí, vocês sabem o que o Zookeeper é? Assim, a tarefa dele... Ele é um registro de serviço, né? Não. Bom, enfim. A tarefa dele, não sei se esse é o nome legal para ele. Enfim, a função dele em vez de apontar para o meu Mesos principal aqui, meu Mesos Master, eu vou apontar para o meu Zookeeper. E vou dizer, eu quero o Master do seu Zookeeper. A mesma coisa serve para outras aplicações, como Cassandra, Mongo e tudo mais, eu consigo conectar nele. São aplicações que precisam de um mestre e tem várias instâncias de cópia. Eu vou dizer, olha, eu quero o mestre que você aponta para o Mongo. Quero o mestre que você aponta para o Mesos, quero o mestre que você aponta para o Cassandra. Ele vai me dizer quem é. No momento em que esse cara... É isso? Não conhecia esse termo. Não para isso. Né? Então, no momento que o meu master morrer e outro assumir, tá tranquilo. Ele continua apontando para o novo mestre. Para você é transparente e tudo funciona feliz da vida. Né? Espera aí, tem mais um? Não, agora sim. Beleza. Aqui ainda falando de MapReduce, né? E eu não lembro porque que eu botei esse slide aqui. Não, eu estava falando do Mesos aqui, né? Isso, beleza. Agora eu percebi que eu botei dois slides sem mais ou menos fazer a mesma coisa, né? Aquele outro lá estava dizendo como o Mesos funciona. Aqui ele é escrito de outra forma para dizer como ele funciona, né? Mas enfim, tem uns exemplos aqui, né? Aqui eu estou com o Marathon e o Cronos. Cronos é aquele agendador que eu falei.
O Marathon é um cara que é feito para manter a sua aplicação rodando, né? Nem sempre você tem aplicações que você quer que fique rodando para sempre, né? Às vezes você manda um job que ele vai terminar. Mas às vezes você quer uma aplicação, por exemplo, um web server, que vai ter que ficar lá eternamente. E se ele morrer, ele tem que voltar. Ele tem que ter cópias, ele tem que tudo isso, né? O Marathon é o cara que cuida disso pra gente, né? E, bom, enfim, só para apontar aqui tem uma API em Python que é muito mal documentada, tá? E por algum motivo ela não funciona muito bem, né? Então, recomendo, usem a API HTTP, tá? Beleza. Vamos lá, antes da gente começar a escrever a framework, vou passar os passos que a gente tem para colocar uma framework do Mesos, né? Ou melhor, como é que a framework tem que funcionar. Primeiro, o mestre, né, o mestre do Mesos, a instância mestre, vai dizer para a framework, olha, eu tenho esses recursos aqui, te interessa em alguma coisa? Eu tenho tanto de memória, tanto de... Né, alguém acabou de morrer, alguém acabou de sair, ou alguém acabou de entrar, diminuiu, né, teve uma mudança no meu recurso. Então, eu tenho tanto de processador, tenho tanto de memória, tenho tanto de isso, tanto de rede, por aí vai. Te interessa usar? Se interessar usar, a framework vai responder. Beleza, me interessa usar. Tem essa tarefa aqui que se encaixa nessas necessidades, executa ela. Ele passa e vida que segue. Fez sentido? Tudo tranquilão. Agora sim, né? Esse slide é que está lá no começo, por algum motivo eu botei ele aqui. Quando que faz sentido a gente usar esse cenário, né? Eu delegar tarefas para um cluster sem usar o princípio de MapReduce. Quando eu tenho um processo que vai demorar muito, não necessariamente faz sentido eu ocupar a minha instância. Isso eu já estou falando de microserviços, né? Quando eu tenho serviços grandes, né, que é uma coisa que tem um pouco um sentido de existência hoje, eu geralmente não me importo muito que ele pegue recursos e fique demorando para processar alguma coisa, como por exemplo, uma busca longa no banco, que ele tem que fazer um ETL razoável, né, uma agregação e te devolver, né? Mas se eu tenho microserviços, a ideia é que eles tenham alta disponibilidade, né? Vocês sabem o que é microserviços, né? Tô falando grego não, tô uma cara meio assim, eu fico com medo de estar falando merda aqui, o cara, puta que pariu, tá entendendo merda que esse cara fala. Por favor, alguém. Vamos lá. Então, microserviços são bem simples, são serviços só que com micro na frente, né? Não, é exatamente isso. Agora vamos extrapolar isso para a definição, né? A definição de um serviço. Você tem alguma coisa que responde a demandas ali, é um serviço, né? Ele é micro no momento em que ele tem que ser pequeno. E é pequeno no sentido de ele vai consumir pouco recurso, ele tem que ter um tempo de, assim, startup rápido, né? E o principal ele tem que fazer sentido que você possa trocar um serviço grande, que atende N requisições, por serviços pequenos, vários serviços pequenos equivalentes, que atendem as mesmas N requisições, entendeu? Fez todo sentido? Beleza. Então vamos lá. Quando eu tenho processos demorados, né, esse cenário, processos que podem exaurir os seus recursos e dopar um nó, eles podem matar alguém. Quando eu estou trabalhando com VM, isso é muito comum, já passei demais por isso na minha vida, né? Você tem um recurso, você tem alguma tarefa muito pesada, ou 2, 3 tarefas pesadas, elas vão consumir muito recurso na hora errada e você vai acabar apagando um nó. E aí vem um problema, imagina só, quando você trabalha com máquinas virtuais, você não costuma ter um programa só lá rodando, uma aplicação só rodando. Você tem algumas. Se uma aplicação, em algum momento, dopar o seu nó, você matou muita coisa junto, né? Esse cenário não é muito raro aí no mundo real, alguns aqui já devem ter passado por isso, né? Mas eu passei muito por isso. Vocês podem ver pela minha voz como eu estou sofrendo falando isso agora, meio triste, né? Outra coisa que faz sentido são os jobs que não precisam me retornar um resultado. Isso é muito útil quando a gente fala de analytics, por exemplo, né? Não necessariamente, quando a gente pensa em analytics, eu estou pensando muito naquele retorno na minha tela no front-end. Mas existe muito o caso em que eu quero gerar uma transformação que vai ser mandada para algum lugar, e isso vai ser mandado para o banco ou vai ser mandado para outro serviço, e eu não me interesso, né, exatamente pelo resultado daquilo, só me interessa se rodou ou não, né? Então eu posso receber uma resposta depois, posso encaminhar isso em filas também, não preciso da minha resposta síncrona. É outra coisa que eu poderia ter colocado aqui, né? Que eu não preciso de uma resposta síncrona de imediato.
Eu não preciso ficar monitorando que aquilo vai me voltar. Eu coloco a resposta na fila e sigo isso depois. Vamos lá. Jobs, né? Jobs, para quem não sabe, é uma tarefa qualquer. Assumiu esse sentido depois dos Sparks da vida, né? Sparks e Hadoops da vida. Eu quero processar dados e guardar esses dados em algum outro lugar. Um ETL, ou mesmo um job no meu servidor, jobs de monitoramento de máquina, tudo isso. Quero ligar esse cara, botar para rodar, seguir minha vida, não vai me atrapalhar. E eu não quero que isso fique preso à minha instância ali que está rodando meu web server ou qualquer coisa parecida. Né? Processos escaláveis, esse é o maior ponto. Quando a gente pensa em escalabilidade, a gente lembra muito daquelas ferramentas de MapReduce. Mas eu posso fazer coisas escaláveis eu mesmo. Com isso que eu vou colocar aqui, eu posso perfeitamente lançar N instâncias, dividir em N instâncias uma tarefa mais complicada. Essas tarefas, dependendo do que elas forem, né, elas podem dividir em outras N instâncias, essas tarefas complicadas, e eu estou diminuindo bastante minha quantidade de recursos. Em vez de estar processando um volume muito grande, num nó só, eu estou processando em várias instâncias pequenas. Tudo funciona muito bem. Tranquilo? Sim, tá de boa, né? Beleza, e aquilo que eu falei lá no começo, sistemas de inteligência artificial, que é minha praia, né? Então faz todo sentido, né? Agora, onde é que entra o Python na história? Isso aqui vai ficar um pouco esquisito porque o código, eu tentei fazer o código em etapas, ficou uma merda. Aí eu coloquei o código todo aqui e vou tentar explicar para vocês, tá? Parte ficou em etapas, parte não ficou, vai ficar um pouco estranho, mas, por favor, o que não for, vamos conversando aqui que a gente chega lá. Estamos com tempo, né? Perceber aqui. Relaxa. Tá cedo, então dá tempo de perguntar pra caramba e fazer isso funcionar. O código é pequeno, né? Na verdade, uma das vantagens aqui é que com menos de 300 linhas no total, assim, dos arquivos, a gente consegue fazer uma framework relativamente bem funcional, né? Você usou a interface Python? Eu usei só para o código não ficar gigante aqui, né? Mas essa não é oficial, esse ainda é o pior. Não é oficial, porque a oficial não está funcionando bem e também não está documentado, né? A API, nenhuma delas está documentada, isso é o melhor. A API é o melhor a fazer, assim. Vai na API que tudo funciona, né? Porque assim, o documentado é a parte em C. Scala, Java e Python, elas são bem parecidas com C. O problema é que não são iguais, né? Você tem que ficar adivinhando, tentando até bater, né? Vamos lá. O que eu estou fazendo aqui? Primeira coisa, eu preciso criar um scheduler, né? Scheduler é o cara que cuida de... assim, ele é o cara que se comunica com a framework, com o Mesos, e sabe, ok, eu tenho recurso, não tenho, ele coloca recursos coloca para rodar ou não, né? E para criar um scheduler, eu vou descender da classe scheduler. Até aí, acho que, né, não dei muita informação para vocês. Eu preciso trabalhar esses métodos aqui, né? A maioria deles é inútil para muita coisa, né? Que são esses aqui, né? O executor, ok, esse não é inútil. Fala aí, cara. Tem como aumentar um pouquinho a letra, fonte? Eu acho que não, mas deixa eu tentar. Não. Peraí. Calma aí, vamos chegar lá. Não tem. Foi mal, cara. Desculpa aí. Juro que eu tentei. Mas então, nessa primeira linha aqui, eu estou associando um executor. Vocês lembram lá daquele gráfico do pipeline do Mesos, como é que ele funciona, né? Lá na ponta tem o executor, que é o cara que eu respondi que tem recursos e que pode executar alguma coisa, né? Eu só vou dizer que o meu scheduler vai delegar naquele executor. Enfim, todos esses outros caras aqui, para nossa framework simples, não tem muita importância, então eu joguei eles todos numa tela. Acho que é relativamente claro o que eles estão fazendo, né? Até pelo nome, né? Esse registred, ele chama quando ele consegue conectar no Mesos, né? Quando ele disse para o Mesos, oi, eu sou uma framework, posso trabalhar contigo? O master responde, sim, estou registrado. Ele chama esse método. Então ele loga, né? Só isso. Quando ele fala, quando tem uma atualização de status, opa, falei? Esse login, ele já faz ele já testa para você, ele faz um try catch já ou... Não, essa aqui é um exemplo, entendeu? Não estou cuidando muito das coisas a alto nível. Gambiarra. Tu entende disso, gambiarra. Não, mas isso aqui é um exemplo, cara. É um exemplo, não quis pegar nada muito pesado, até porque o código não estava cabendo na tela, tá? Eu queria botar um código que coubesse na tela.
e não coube, na verdade. Quando a gente for olhar o código todo, ele não coube. Por isso que eu reduzi ele aqui. Mas enfim, eu não voltei atrás, né? Depois disso ficou do jeito que estava. Esse status update é quando uma task que está em execução tem alguma mudança de status, né? Ela falhou, ela terminou, ela iniciou e tudo mais. Pô, cara, tá ruim mesmo, o cara tá assim ali. Pô, pera aí. Calma aí. Também não sobe a letra, pô, difícil, hein? Calma, não, agora eu, pô. Não, esse daí tem como? É só você ir na... Shiftear editar no editor mesmo. Tá aí. Peraí. Caras mudaram, Python... Aqui. Agora tá mais tranquilo, né? Beleza? Tá lindo. Pô. Espera aí, só faltou a quebra de linha que não é pra estar aqui. Pronto. Tá, eu parei no... Opa. Aqui. Status update. Status update faz isso aí, né? Mudança de status, eu só tô logando, né? Claro que, vamos lá, no mundo real teria mais coisas para você fazer numa atualização de status de uma task, né? Se ela falhou, você vai cuidar de colocar para funcionar de novo. É como eu falei, é só um exemplo, né? Beleza. Esse get resources aqui, só rapidamente, né? Eu vou ter uma lista de recursos como CPU, memória, coisas que me interessam para saber se eu quero colocar aquela task. Pô, cara, ainda? Pô, tá assim. Pô, peraí. Não. Vamos ter que enxergar. Eu não entendo. Meu lugar tá vago ali, ó. Senta ali, pô. Depois a gente troca. Ele não quer, viu? Pô. Ele não gosta de mim mesmo, já entendi. Então, vamos lá. Esse get resource eu tenho uma listinha de recursos que me interessam, né? Eu posso dizer que para delegar aquela tarefa eu preciso de tanto de CPU ou tanto de memória ou coisas assim, né? Então eu vou colocar as minhas medidas aqui, eu vou passando, né? Isso aqui é só para comunicar com o framework. Dificilmente esse método vai mudar quando você fizer alguma outra coisa, né? É uma daquelas coisas que eu me pergunto por que isso já não é implementado, né, na superclasse. Porque eu nunca precisei mudar isso aqui para fazer nada. Beleza? Tá. Eu tenho... Tá, voltando aqui então. Tá dando para enxergar de boa agora também? Eu selecionei porque senão eu mesmo vou me perder aqui toda hora olhando. Esse resource offers é o método que me interessa mais aqui. Ele é o cara que é chamado quando o Mesos fala: ei, eu tenho um recurso novo. Quer dizer, ei, morreu, uma aplicação terminou, então eu tenho mais tanto de CPU para te dar, tenho mais tanto de memória para te dar. Ou mesmo, alguém entrou agora e está executando. Eu tenho menos CPU para te dar, tenho menos memória para te dar. Acabei de perder tanto, né? Então você sabe se pode ou não colocar aquilo para rodar, né? Pensa que isso aqui não vai ser a única framework que está executando, né? Então ele não é o único cara que vai estar colocando e tirando tarefas, né, do sistema. Ai. Quebra o galho. Não, foi nada. Eu chamei agora, obrigado. Beleza. Vamos lá. O que eu recebo... Opa. O que eu recebo é uma lista de ofertas. Aqui eu deveria estar verificando se essas ofertas têm CPU e memória que me interessam. Mas, novamente, é só um exemplo e eu caguei para isso. Tá? E, nesse caso aqui, eu estou fazendo uma coisa bem feia. Para toda oferta que eu recebo, eu estou botando alguma coisa para executar. É idiota, mas é só para ver funcionando, né? Só um exemplinho. Eu pensei só em quem... Obrigado. Só em quem for lá no GitHub depois e quiser botar isso para rodar. Beleza. Tá. Teste. Esse cara aqui, não sei se vocês viram, ele é chamado lá em cima, né? Foi só um métodozinho helper para criar uma task. E eu não sei se eu tenho alguma coisa útil para falar disso aqui para vocês, né? Tem alguma coisa aqui que não esteja suficientemente clara, além de preencher um monte de dados só para... Não, né? Tranquilo? Sim? Não? Sinais? Não? Bom, só isso, né? Recebo parâmetros que a oferta me deu, preencho esses parâmetros na minha task e depois quando eu disser executa essa task, ele vai colocar de acordo com esses recursos aí, né? De acordo com o agent que ele me deu, de acordo com... Vai dar esse nome para minha task, que, enfim, faz sentido quando você tem uma task long running, ou faz sentido quando você quer monitorar em log. Diga aí.
Você, quando passa uma teste, você tem que dizer esse memória, esse CPU de alguma forma, quando você precisa? Como é que funciona isso? Isso, boa. Vou voltar um pouquinho. Tá. Ele é um mero sistema operacional de cluster, né? Para ser eficiente, quando a gente trabalha com processamento distribuído, principalmente no meu caso eu trago processamento distribuído denso, qual é a ideia? Eu quero distribuir coisas, mas eu quero usar o máximo que eu tenho ali, né? Quer dizer, antes de ligar um outro nó, eu quero poder usar o meu aqui ao máximo. Então eu preciso saber o quanto eu tenho de recursos, né? Quando você lança um container, seja ele Docker, LXC, Mesos ou qualquer outra coisa, pensa comigo, se eu tenho uma aplicação muito pequena, por exemplo, que, sei lá, alguma coisa que pode demorar, mas que ela é bem controlada, né? Você consegue fazer algoritmos que demoram a executar, mas que, enfim, podem trabalhar bem a memória. Ou mesmo, eu quero fazer um tracker, que é um cara que só vai mandar um comando num banco gigante, esse banco gigante vai levar um bom tempo para processar e ele vai ficar monitorando ali quando acaba, né? Monitorando, que eu digo ele mandou, ele espera a resposta. Aí eu posso, com isso a minha aplicação principal não tem que ficar pendurada no banco, não tem problemas de... Eu posso manter o timeout dela para as aplicações, para os contatos de banco que ela faz normais, né? Esse cara, então, que é o meu tracker, ele vai ter uma demanda um pouquinho maior, né? Ele tem uma tolerância maior ao tempo de resposta do banco e tudo mais. Esse cara consome muito pouco recurso. Apesar de ser um cara demorado, então faz sentido eu jogar ele para uma task separada. Se ele consome pouco recurso, e eu ganhei, sei lá, 50 gigas, eu não quero usar esse cara que só vai me gastar 2 megas em 50 gigas de memória. Então eu vou dizer, olha, eu tenho um cara aqui que só precisa de 2 megas, e mando para executar e reservar um container de 2 megas para esse cara. Ou tem o outro caso, quando ele chega para mim e fala, eu só tenho 2 megas, e eu tenho um cara que precisa de 1 giga, eu não vou mandar rodar. Eu vou falar, valeu, minha task não precisa, né? Nesse caso aqui, isso é antes, né? Quando eu recebi a oferta, eu verifico se ela me atende. Mas nesse caso aqui, quando eu já estou mandando a task, eu vou dizer o quanto ela precisa, porque ele reserva apenas o que ela precisa, né? Eu posso não dizer, né? Então ela vai crescer livremente, mas isso não é uma boa prática, uma vez que você quer justamente controlar bem seus recursos, né? Fez sentido? Fez, obrigado. Beleza, nada, tamo junto. Bom, acho que fora isso não tem mais nada para dizer daqui, né? Se tiver perguntas, por favor. Então, como eu falei, o código não cabia aqui. Vocês já viram o código todo lá, mas eu coloquei ele todo aqui, né? Todo junto. Vai ajudar em nada, ele está todo junto aqui, vocês verem separado, mas deu para ver como é que ele fica e o principal, como ele é pequeno, né? Esse é o código do scheduler. Eu criei uma biblioteca útil só para fazer... Opa, peraí, volta... Não, tá certo. Criei uma bibliotecazinha útil só para cuidar do executor e do framework, né? São coisas que, novamente, não tem muito o que dizer aqui, só uma coisinha que eu vou falar. E elas vão fazer sentido no próximo slide quando elas vão ser usadas. Mas... Tá, foi mal. Deixa eu abrir direito aqui. Esse cara aqui. Isso. Não, tá aqui. Aqui, respondendo de novo a sua pergunta aqui, ó. Lembra que lá atrás eu falei, tem um momento que você recebe a lista de recursos que te interessam, né? É aqui que você diz quais os recursos que te interessam ser avaliados, né, para o seu executor. No caso aqui me interessa memória e CPU, que são escalares, né? E recebendo uma quantidade de memória, quantidade de CPU, eu vou perguntar isso e vou dizer, sempre que você me ofertar recursos, me diz quanto você tem de memória e de CPU, porque é isso que me interessa para avaliar se eu quero mandar ou não uma task. Né? Tem também velocidade de rede, quantas outras tasks eu tenho executando ali, distância de ping, tem muita coisa que eu posso usar, né? Posso tentar colocar sempre próximo, por exemplo, eu posso verificar se é a mesma, quando eu quero colocar um job que acessa o banco, eu posso verificar se eu vou colocar ele no mesmo nó que está trabalhando com o banco, porque aí eu tenho um acesso mais rápido, né? Tipo, facilita. Assim, até porque, não sei se isso ficou claro à medida que eu fui falando,
Mas eu posso, por exemplo, levantar um cluster aqui, né, na sala, instalar o Mesos e posso manter parte do meu Mesos, por exemplo, rodando na nuvem, né? Ou posso estar trabalhando com uma parte aqui, uma parte na outra sala, uma parte em outro escritório, né? A parada é realmente bem distribuída. Então, me interessa em certos pontos eu manter as coisas geograficamente próximas, né? Tipo, quero executar 2 tasks no mesmo nó, ou quero executar tasks pelo menos nos nós que estão nesse prédio, né? E eu posso levar em conta esses recursos na hora de escolher, beleza? Mas, por exemplo, no caso por exemplo, você está na nuvem. Não seria mais hoje útil você manter tudo na nuvem para você colocar todas as suas tasks junto do nó do banco? Porque, por exemplo, o nó do banco está aqui fisicamente, mas a task que você está mandando está em outro lugar, fisicamente também. Sim. Se isso estiver na nuvem, não seria mais rápido essa comunicação? Depende, vamos lá. Primeiro porque na nuvem não necessariamente elas estão no mesmo lugar, né? Elas podem estar realmente em servers diferentes. Isso é um ponto. Outro ponto, e aí que vale a pena, muitas vezes a empresa opta por fazer isso, né? Por evitar colocar tudo na nuvem. Você pode colocar na nuvem parte do seu trabalho que precisa acessar recursos que você tem internamente, por exemplo. Faz muito sentido quando eu tenho um banco muito pesado e eu quero colocar isso na nuvem, né? Porque o meu banco, teoricamente, lá ele cresce mais livremente, né? Mas também faz muito sentido que aplicações mais esporádicas executem local, porque eu não estou pagando para rodar na nuvem, né? É um custo menor se você tem isso com uma certa frequência. Ou mesmo ao contrário. Quem quer proteger seus dados e não confia muito na nuvem, isso acontece muito hoje no Brasil por lei, quando você trabalha com serviços públicos, você tem que ter isso na nuvem. Se você estiver na nuvem, tem que estar no Brasil. O dado tem que estar no Brasil, né? Se você acabar colocando na nuvem e dependendo da forma como isso for distribuído, escalado, ele for parar em outro país, você cometeu um crime. Então você não vai mais, né, trabalhar com... Sua empresa não vai mais trabalhar com o governo nesse ponto, você vai perder seu contrato. Para evitar isso, muita gente prefere levantar um cluster ou no escritório ou num data center local, enfim. Garantir que aquilo está ali, né? O dado está ali e você pode ter aplicações sim rodando na nuvem. É bem tranquilo, assim. Faz sentido, né? Em cenários mais de negócio do que propriamente técnicos, né? Sem ser... Vamos lá. Beleza. Aqui está a coisa toda, né? Tá. Deixa eu botar para rodar aqui também. Mostrar. Então, esse pedacinho aqui tem 50 linhas, tá? Isso aqui é o que bota para rodar, né? No caso aqui eu só estou iniciando, né? Tranquilo. Quando inicia, ele chama esse startup aqui. Opa, foi mal. Melhorou? Quando chama, ele executa esse startup aqui, que está ali em cima, definido, eu já volto lá. E se eu não passar o endereço do Mesos, ele vai usar o endereço padrão. De novo, eu deveria estar apontando aqui para o endereço do Zookeeper, né? Aquele cara que vai cuidar de garantir que eu tenho sempre o mesmo mestre. Mas primeiro que isso é um exemplo, né? Tranquilo? Então, valeu, deixa para lá. E segundo que essa biblioteca aqui não funciona com o Zookeeper, né? Essa biblioteca alternativa que eu arrumei aqui. Outro motivo que eu falo muito para vocês. Usem sempre que possível a API. 10 minutos? Pode seguir. Ela tá doida para falar isso. É que o Flávio não deixou de oportunidade. Poxa, então, vou fechar aqui rapidinho, tá? Não, tem 10 minutos, relaxa. Vamos lá. Beleza, aqui só estou chamando aqueles caras que eu coloquei, né? Executor, criando a framework. Pego o driver e registro. Opa, melhor fazer assim, né? O driver do Mesos que eu vou receber quando eu executo, eu coloco a minha framework para rodar. Né? Digo para o Mesos que eu tenho essa framework disponível, que eu quero receber oferta de recursos. Aqui eu tenho mais coisas que a gente pode ignorar por enquanto. Foi mal, cara, foi mal. Aí é meio que um sinal de que a letra tá pequena, eu já percebi isso. Valeu, cara, obrigado pela ajuda aí. Pô, é sério, o cara tá me ajudando, pô. Fica todo mundo aí e ninguém fala nada, pô. Ele pelo menos franze a cara. Eu sei, pô, o cara tá me ajudando, pô. Vocês estão zoando o cara? Vamos lá. Isso aqui é só pro caso de eu ter notificações como um nó morreu, ou então, tipo, vou matar a sua framework, né, porque ela tá consumindo muito recurso, ou o nó tal morreu, ou entrou um novo nó, então ele tem sinais de aviso. Beleza. E para fechar, tá.
Esse finalzinho aqui é só para lançar um loop e manter a aplicação, a framework rodando mesmo depois que tudo passar, né? Isso é gambiarra. Isso é uma gambiarra para manter a coisa rodando, né? Como se, em vez de usar um IO loop, eu estou fazendo uma gambiarra. É bem isso. Pô, foi mal, você também não tá dando para ver? Você mesmo, é isso? Você tá para lá, para cá? Não, Foi? sim. Tranquilo? Oi, quem aí que não viu? Foi mal? Beleza. Opa. Então, como eu falei, essa parte do código ficou meio esquisita, né? Ah, tá. Agora o código está resumido aqui, eu acho que ninguém vai ver, né? Foi mal. E o código grande também, que tá ajudando muito. E valeu. Esse é o QR Code com aquelas coisas que eu coloquei no começo, porque é legal, né? É maneiro. QR Code, todo mundo gosta. O cara aí tem até um no braço, pô. É você mesmo? Quem é o cara? Tem o cara do QR Code no braço. Perguntas, né? Se ferrou. Não tá só onda, não. Eu anotei. Mas, por exemplo, quem tá lá longe não consegue ler QR Code, nem sempre funciona em slide. Se ferrou. Tem que ser. Não, mas então, voltando aqui a... Foi mal. Peraí. Agora que a gente tá falando de QR Code... Ninguém gostou do meu QR Code.